triuno. Deus é triuno. A 5. Jesus é Deus. A 6. O Filho é igual com o Pai. E a 7. As naturezas humana e divina de Jesus. A de hoje é a lição número 8. Como é que diz? Jesus viveu a experiência humana. Hoje está encerrando hoje, com a lição de hoje, está encerrando, fechando uma série de lições cristológicas. Então hoje é a última lição desse trimestre, que nós chamamos de lições cristológicas. A próxima lição de domingo não é mais lição cristológica, porque a próxima lição é sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a lição de domingo. Quem é o Espírito Santo? Então, já é uma lição pneumatológica. A partir de domingo, a lição é sobre o Espírito Santo. Aí hoje encerra uma série de lições que são lições cristológicas, que quer dizer lições sobre a pessoa e o ministério de Cristo. Sobre a pessoa de Cristo. Aí hoje está encerrando. Aí quem perdeu a lição hoje, seja aqui em qualquer lugar, não importa onde, ficou incompleto. Aprendeu, mas não aprendeu. Se é que aprendeu, né? Porque hoje está fechando, está encerrando e fechando, vamos dizer, fechando com chave de ouro esse assunto sobre Cristo hoje. Aí a lição de hoje diz: Jesus viveu a experiência humana. Olha, veja que lição. Por que quem perdeu a lição de hoje vai ficar incompleto nesse assunto? Porque a lição de hoje fala sobre Jesus como um de nós. Jesus como um de nós. Jesus como ser humano. Veja que lição importante para a fé cristã. Ela é uma lição essencial para a nossa fé. Jesus como um de nós. Dá para aceitar? Porque se não der para aceitar, eu vou me calar e vou me assentar. Dá para aceitar que Jesus foi um ser humano como um de nós? Se não der para aceitar, então é melhor calar e assentar, e que outro venha ocupar o meu lugar. A irmã Neide está aqui. Dá para aceitar ou não? Amém. Olha, Jesus viveu a experiência humana. Para Jesus viver a experiência humana, ele tinha que ser um ser humano. Ninguém pode viver a experiência humana se não for um ser humano. Jesus viveu a experiência humana, por quê? Porque ele foi um ser humano. Dá para aceitar? Aleluia. Perdeu uma lição dessa, um assunto desse? A irmã Leia está entendendo? Amém. Porque nós estudamos aqui que Jesus é Deus, e Ele é Deus. Nós estudamos aqui, na lição passada,
sobre as duas naturezas de Cristo: a natureza divina e a natureza humana. Foi a lição passada. Então Jesus, ele é Deus, mas também ele é homem. Jesus é plenamente Deus e Jesus é plenamente homem. A lição de hoje, ela se destaca na área, no campo do assunto cristológico, do tema cristologia. Ela se destaca por quê? Porque vai tratar da humanidade de Cristo. Da humanidade de Cristo. Hoje nós não vamos falar diretamente, especificamente, sobre a divindade de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus. Jesus como ser humano. Para ser um ser humano, é preciso ter características próprias de um ser humano. Para ser um ser humano, é preciso ter as características próprias de um ser humano. Quais são as características próprias de um ser humano? É fácil responder? Quais são as características de um ser humano? Irmãos? Muitas. Se os irmãos quiserem vir mais para cá, os irmãos, porque parece que eu estou falando só para as irmãs, mas é para os senhores também. Quais são as características de um ser humano? Tem fome, tem sede, tem as emoções, tem os desejos, ou seja, como nós mesmos. Tem as falhas. Tem as dificuldades, os desafios. Muito bem, muito bem. Então Jesus viveu o que nós vivemos. Vamos dizer assim: Jesus viveu o que nós vivemos. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele sofreu o que nós sofremos. E ele sofreu muito mais ainda. Muito mais. Jesus tinha um corpo. Jesus tinha um corpo físico. Ele tinha um corpo físico como nós. Cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Ele tinha um corpo físico como nós. Nesse corpo tinha carne, sangue, ossos, células, neurônios, hormônios, química, o que mais, irmão? Nervos, tendões. Eu falei sangue? Falou. E se não falou? Todos os órgãos. Ele tinha, no seu corpo, tinha todos os órgãos que nós temos. Aleluia. Tinha os órgãos genitais? Tinha, ué. Tinha. Tinha sede, tinha fome. Então, ele viveu a experiência humana. É o título da lição. O textual: e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Ministério de Jesus.
era um ministério tríplice. O ministério dele era um ministério tríplice. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Então, ele era um ser humano? Sim. Mas o ser humano, ele era um ser humano diferenciado. Sim ou não? Sim. Por quê? Ele era filho de Deus, era filho de Deus, e sendo filho de Deus, ele também era Deus, ele tinha a mesma natureza, a mesma essência. Tinha não? Tem. Ele é Deus e ele também é homem. E como homem, ele exerceu o seu ministério aqui, porque veio cumprir uma missão. Foi enviado pelo Pai a cumprir uma missão, e o seu ministério era tríplice: ensinava, pregava e curava. A verdade prática, veja que verdade prática, irmão, veja por favor, leia, veja a verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Todo o assunto da lição está na verdade prática. Eu entendo, no meu entendimento, eu entendo que toda lição se resume aí na verdade prática. Acompanhe, por favor. A irmã leu aqui, acompanhe, por favor. Todo o assunto da lição se resume aqui. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, teve amigos, teve parentes, interagia com as pessoas. Isso é experiência humana. Ele era um ser humano, ele era um como nós. Teve amigos, teve parentes, interagia com as pessoas. O que é interagir? Jesus interagia com as pessoas. O que é interagir com as pessoas? Se comunicar. Se comunicar. Comunicação. Se comunicava, conversava, dialogava, perguntava, respondia. Ele se comunicava com as pessoas. Vida social, vida em sociedade, vida em comunidade. Ele não vivia isolado. Ele não era uma pessoa isolada da sociedade. Ele interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Ele era conhecido, Jesus era conhecido das pessoas, era conhecido dos vizinhos. Aí vem uma pergunta que vale a pena fazer: mas ele era conhecido como? Jesus era conhecido dos vizinhos, na cidade onde morava, mas ele era conhecido como? Quando ele chegava, quando ele passava, as pessoas conheciam Jesus como? Como um super-homem, um homem sobrenatural. Era assim que ele era conhecido? Ó, lá vem um super-homem, super espiritual, sobrenatural. Ele era conhecido assim? Não, irmã? O que é que as irmãs acham? Mas ele operava milagres, ele fazia maravilhas, ele operava maravilhas. Como era que ele era conhecido? Ele era conhecido como um ser humano. Era conhecido como um ser humano.
como ser humano. Diz que o povo não acreditava que ele era o filho de Deus. Era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Leia Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3, por favor. Quem pode ler? Só que tem uma coisa, quem encontrou, leia por favor, leia para não perder tempo. Como Jesus era conhecido. Veja aí, como ele era conhecido. Marcos capítulo 6, o versículo 2 e 3. Encontrou? Vamos lá? 2 e 3. 6, Marcos capítulo 6, versículo 2 e 3. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde vens essas coisas? E que sabedoria é que esta lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Como ele era conhecido? Como carpinteiro. Carpinteiro. Quando ele começou pregando em Nazaré, a sua cidade onde ele foi criado, quando ele pregou na sinagoga de Nazaré, se escandalizaram até. Ficaram admirados e até escandalizados. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tanto poder, tanta capacidade? De onde vem? Esse aí não é o Jesus, filho de Maria? Era conhecido dos seus vizinhos. Esse Jesus não é o filho de Maria? Não é o filho de José? E ele não é irmão de Tiago, de Judas? Eram 4 irmãos que ele tinha. E os outros? Simão, e parece que tem um José. E José. 4 irmãos e 2 irmãs. Pelo menos 2 irmãs. Porque está escrito assim: não está entre nós as suas irmãs. Só não diz quantas irmãs eram. Diz que eram 4 irmãos. Tem o nome deles aí. Mas as irmãs, ninguém sabe quantas irmãs. Então Maria teve outros filhos depois de Jesus. A Igreja Católica, até hoje, a Igreja Católica não aceita, não concorda, não aceita que Maria teve outros filhos. Não aceita. Porque eles querem endeusar Maria, né? É a idolatria, é a mariolatria. Chama-se mariolatria, idolatria a Maria, ou idolatria com Maria. A Igreja Católica até hoje ensina a virgindade perpétua de Maria. Isso é uma heresia, é heresia. Diz que Maria sempre foi virgem. Chama-se a virgindade perpétua de Maria. É a Igreja Católica que ensina isso, mas é uma heresia. Isso não é bíblico. Aí eles dizem que Maria sempre foi virgem, antes, durante e depois. Antes de Jesus nascer, durante e depois que ele nasceu. Mas a Bíblia diz assim, que José não conheceu Maria, ou não teve relação sexual com ela, até Jesus nascer. É assim que a Bíblia diz. José não teve relação sexual com Maria até Jesus nascer. Mas depois que Jesus nasceu, aí não tem mais virgem não. Não tem mais virgem. Mas isso é a mariolatria. Isso é idolatria a Maria, ou com Maria. Então, nós não podemos negar a divindade de Jesus. Porque Jesus é divino, é Deus.
mas também não podemos negar a humanidade de Jesus. Negar a divindade é tão grave quanto negar a humanidade. E negar a humanidade de Jesus é tão grave quanto negar a sua divindade. Eu vou voltar a uma pergunta do começo. Dá para aceitar que Jesus era um ser humano? Os irmãos sabiam que muitos grupos religiosos não aceitam isso? Não aceita que Jesus era plenamente humano. Na lição nós temos, no segundo tópico da lição, heresias que negam a humanidade de Jesus. Uma no 4º século da era cristã e a outra no 7º século da era cristã. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Olha, nós estudamos aqui em lições anteriores heresias que negam a divindade de Jesus. Mas também existem as heresias que negam a humanidade dele. Na lição de hoje, nós encontramos o apolinarismo e o monotelismo. Duas heresias, uma do 4º século. Apolinarismo foi no 4º século, e no 7º século o monotelismo, com algumas diferenças de uma para outra, mas todas as duas foram condenadas pelos concílios condenadas como heresia. Por quê? Porque negavam a humanidade de Jesus. Qualquer um de nós, tentando defender, a gente tentando defender a divindade de Jesus, que Jesus é Deus, porque Ele é mesmo, mas se a gente se apegar somente à divindade dele, tentando defender que ele é Deus, somente isso, nós vamos também seguir o caminho da heresia. E isso acontece muito nas igrejas, acontece muito, porque até hoje ainda tem muitos crentes, até hoje ainda tem muitos cristãos que têm uma mentalidade sobre a divindade de Cristo, uma mentalidade tão excessiva, vamos dizer assim, tão excessiva sobre a divindade de Cristo, que quando se fala sobre a humanidade, dele, aí alguns crentes recuam, porque ainda não entenderam. Mas a lição de hoje é uma lição específica. Jesus viveu a experiência humana, Jesus como um de nós. Ele tinha um corpo, ele tinha uma alma e ele tinha um espírito. Jesus tinha corpo físico, tinha alma e tinha espírito. Ele só tinha uma coisa exclusivamente dele. Apesar dele ser plenamente humano, ele tinha um atributo exclusivo dele, que nós não temos. Então, entre Jesus e nós, na questão de ser humano,
Só há uma diferença. Vê se os irmãos entendem. Entre Jesus e nós, como ser humano, falando de humanidade, só há uma única diferença. Então fala para nós. Hã? Não fala essa diferença. A senhora sabe, só não chegou, não veio à tona ainda. Fala, irmã. A natureza não teve o pecado original. Fala mais alto um pouquinho, feito o irmão, fala as altas. Não teve o pecado original. A natureza dele é divina. Jesus e a sua impecabilidade. Jesus é o único ser humano que nunca pecou. Então essa é a única diferença. Essa é a única diferença. É que Jesus é um ser humano impecável. Ele tem a sua impecabilidade. Ele tem corpo, alma e espírito, porém sem pecado. Essa é a diferença que faz a grande diferença. Como pode um ser humano de carne, osso, sangue, como pode um ser humano que tem corpo físico, tem alma, tem espírito, é um ser humano sem pecado? Como pode? Como se explica isso? A sua natureza era humana. Ele tinha natureza humana, sim ou não? Sim. Ele tinha natureza humana, mas não a natureza caída. Era humana, mas não era natureza caída. Ele tinha natureza humana, mas a sua natureza não era a natureza pecaminosa. Nós temos a natureza humana, mas a nossa natureza é uma natureza corrompida. A nossa natureza é a natureza caída. Jesus tinha uma natureza humana e divina. Ele tinha divina e humana. Então a sua natureza humana, apesar de ser humana, mas não era a natureza caída, corrompida como a nossa. Por isso que ele não tinha pecado. Nós temos uma natureza humana corrompida, herdada, como a irmã citou aqui, o pecado original, o pecado da raça. Nós herdamos o pecado da raça, do primeiro Adão, do Adão que caiu lá no jardim do Éden. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a todos os homens. Nós herdamos a natureza caída, corrompida, e Jesus não herdou. Jesus não veio ao mundo com a natureza caída, corrompida, mas ele não nasceu de um ser humano. Agora vamos discutir. Agora vamos discutir. Ele não nasceu de um ser humano, sim ou não? Sim. Ele não nasceu de Maria, sim ou não? Sim. Maria tinha uma natureza pecaminosa, sim ou não? Sim. Ele nasceu de Maria. Maria tinha natureza corrompida, porque ela era pecadora, e ele nasceu dela. E como é que ele nasce de Maria e não tem natureza pecaminosa? Onde é que está o segredo, o mistério? Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então a senhora não pode faltar a escola dominical. A senhora não pode faltar a escola dominical, viu?
Jesus não foi gerado, apesar dele nascer de Maria, mas ele não foi gerado pela semente humana. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não foi gerado pelo homem, foi gerado por Deus. Então ele não herdou a natureza pecaminosa de Maria. Quem quer falar? Quer complicar mais do que já está meio complicado? Fala, irmã Leite, alguma coisa? Fala, irmã Leite. Só lembrando, né, de novo, José não tinha conhecido Maria. Então a Bíblia é clara, né? José não tinha conhecido Maria e Maria apareceu o quê? Grávida. E o anjo falou para José: José, não tema receber Maria, porque esse que está gerando dela é o Espírito Santo. Aleluia. Primeiro tópico, vamos lá. Primeiro tópico da lição. Primeiro tópico. Leia, irmã Leite, por favor. Meu primeiro tópico aí, por favor. A experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Eram membros do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que os grupos dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. Agora os saduceus, o B. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eles eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição. E rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matarem a Jesus. Depois vem os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas e eram a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodava. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus, e assim livrar-se dele. Estavam associados aos fariseus na questão do tributo. Leu 2 também, irmão? Eu estou no capítulo 2, tá. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus.
Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas, independentemente da sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e mulher pecadora, e a mulher samaritana. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. As características próprias do ser humano já falamos. Amém. Falamos um pouquinho. Então, Jesus viveu a experiência humana no seu ministério. Os irmãos, imaginem o mundo em que Jesus viveu. Vamos parar um pouquinho aqui. O mundo em que Jesus viveu. Já parou para refletir sobre isso? A grande diferença entre o mundo em que Jesus viveu para o mundo em que nós vivemos. Em que sentido? Contexto social, histórico, cultural, acadêmico, secular, em todo sentido. Jesus viveu em um mundo totalmente diferente do nosso. Porém, existiam facções, grupos separados, divididos, cada um com as suas ideias, cada um com as suas crenças, cada um com a sua doutrina. E Jesus, ele teve que lidar com essa gente. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele amava todos, interagia com todos. A sua mensagem era para todos, e uma mensagem só. Ele pregava o arrependimento, chamado ao arrependimento, para entrar no reino de Deus. Ele falava sobre o reino de Deus, e para entrar, para participar desse reino, era preciso se arrepender, crer no Evangelho, nascer de novo. Então Jesus veio com uma nova mensagem. Mesmo falando sobre reino, eles entendiam muito bem, principalmente os judeus, quando falavam sobre reino, eles entendiam muito bem sobre reino, e eles aguardavam o rei, eles aguardavam o Messias, que viria para estabelecer o seu reino, para libertar a nação de Israel do império dos seus inimigos, que na época é o Império Romano. Eles até esperavam um Messias humano, e o Messias veio, mas eles não creram. Por que não creram? Porque Jesus pregava sobre o amor, perdoar os inimigos, orar pelos inimigos, e eles tinham inimigos demais. O Império Romano, os imperadores, eles viviam debaixo de opressão, de escravidão. Aí vem Jesus com uma mensagem de amor, de perdão, orar pelos inimigos, ter um coração limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É o sermão da montanha. A pregação de Jesus, o conteúdo da sua mensagem, não foi compreendido, não foi aceito, não foi entendido, não foi compreendido.
esse não era o Messias que eles esperavam. Eles esperavam um Messias político, um rei como Davi, um guerreiro, uma pessoa para sair na frente deles e fazer a guerra contra os seus inimigos e libertá-los. E Jesus veio com a mensagem de um reino espiritual, e um reino que não é só para Israel, uma salvação que não era só para os judeus, era para toda a humanidade. Isso não foi entendido nem foi aceito por eles. Então, Jesus e os debates com as autoridades, aqui no primeiro tópico, os debates com as autoridades religiosas. Olha, Jesus debatia com eles, havia debate público. Jesus tinha debate público com as autoridades religiosas. Essas autoridades religiosas se opunham a Jesus, era oposição. Eles perseguiam Jesus, eles não aceitavam. Jesus ensinava sobre ética, princípios morais e responsabilidades civis. Tudo isso. Ele falava sobre ética, sobre princípios morais e sobre responsabilidades civis. Quem eram essas autoridades religiosas nos dias de Jesus? Quem eram? Aí aqui o comentarista colocou 3, mas tinha mais. Os fariseus, os saduceus e os herodianos. E aquela mulher samaritana, eu falei para Jesus convencer ela que ele era a água da vida, não, Jacó, para depois sair correndo e falar lá para os que era o Messias. Muito bem. Mas tinha também os essênios, eram 7. Aproximadamente eram 7 grupos sociais e religiosos nos dias de Jesus. Eram os fariseus, os saduceus, os herodianos. Mas tinha também, que não consta aqui no comentário, mas tinha também os essênios, os zelotes, os publicanos e, deixa eu ver aqui, os samaritanos. Os samaritanos. Tinha os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, os publicanos, os samaritanos e os essênios. Então eram 7. O Novo Testamento não fala muito sobre isso. Fala sobre os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os homens da lei. Os homens da lei eram os estudiosos da lei, os intérpretes da lei, os ensinadores da lei. E Jesus teve debate com eles por causa da hipocrisia deles. Se você ler Mateus capítulo 23 de Mateus, só tem ai. Mateus 23, Jesus condena a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós fariseus, ai de vós escribas e fariseus. Porque Jesus começou combatendo a hipocrisia deles. Por quê? Fingimento, máscara. Porque eles ensinavam, mas não viviam. Ainda hoje se usa o termo fariseu como um termo pejorativo. Alguém diz assim, fulano é um fariseu. Sim ou não, não é? Usa esse termo pejorativo, fulano é um fariseu. Quando diz fariseu, está dizendo o quê? Falso,
mentiroso, enganador, fingido, hipócrita. Mas eles eram os homens da lei, eram separados, eram orgulhosos. Os fariseus eram aqueles que jejuavam 2 vezes por semana, davam o dízimo de tudo, pareciam ser realmente cumpridores da lei. Mas Jesus chamou eles de sepulcros Caiado. Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Por fora pintado, por fora limpo, por fora bem bonito, mas por dentro só imundícia. Eles falam ainda para Jesus, quando Jesus entrou na roda aqui, e ele não lavou a mão, olha, ele come e se lavava. Aí Jesus falou assim para eles, ó, e eles na boca não faz mal, sai da boca para fora. É isso. Então, Jesus teve debate com eles e teve debate com os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus era o povo do templo. Os saduceus eram de linhagem sacerdotal. Eles eram de uma linhagem sacerdotal. Eles cuidavam do templo, estavam no templo, cuidando de tudo com relação ao templo. Sacrifício, oferta. Mas eles eram corrompidos. Os saduceus eram homens da igreja, do culto, do templo, mas havia se corrompido. Havia corrupção entre eles. Os fariseus e os saduceus tinham uma diferença de crença entre eles. Os fariseus criam em ressurreição de mortos, criam em anjo. Os fariseus. Os saduceus não criam em ressurreição de mortos e nem criam que existia anjo. Olha, vê só. Então eram grupos religiosos, mas divididos. Veja que essa coisa de divisão, você tem a sua religião, eu tenho a minha. Você tem a sua crença, eu tenho a minha. Veja que esse negócio vem de muito longe, viu? Ó, vem de muito longe. E veja que religião não salva ninguém, porque se salvasse, não precisava de Jesus ter vindo. E quem eram os outros? Eram os herodianos. Os herodianos eram um grupo político, era um grupo mais político. Agora, quando chegou a hora do julgamento de Jesus, veja bem, quando chegou a hora do julgamento de Jesus, esses grupos se juntaram, eles se uniram, eles juntaram forças, se reuniram, se uniram. Eles eram rivais, eram separados. Mas quando chegou a hora de perseguir Jesus, julgar Jesus e matar Jesus, então eles se juntaram. Os fariseus se juntou com os saduceus e os herodianos. Então agora não tem inimigo. Jesus trouxe a paz, agora tem paz. Estão entendendo? Famoso balde de caranguejo, né, mamãe? É. A vida social e religiosa de Jesus. Estamos falando o quê? Que Jesus viveu a experiência humana. Então ele teve vida social. Ele teve vida em comunidade, em sociedade. Jesus aceitava convite para festa, casamento. Ele aceitava convite para jantar. Ele comia com pecadores. Ele aceitava convite para ir comer na casa de pecadores. Aí os fariseus acusavam Jesus, porque Jesus se juntava com os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. Eram judeus que prestavam serviço ao Império Romano. E por ser cobrador de impostos e prestar serviço para Roma, os seus irmãos odiavam. Lembra de Zaqueu? Zaqueu era publicano e era cobrador de imposto. Era odiado na cidade.
mas foi na casa de Zaqueu que Jesus entrou, pousou e fez a obra de salvação. Então, Jesus aceitava convite, até dos próprios fariseus, para comer com eles. Ele estava junto, mas não estava misturado. Jesus se juntava com eles, atendia convite deles, estava junto, mas não estava misturado. Tem pessoas que não podem estar junto, porque se estiver junto se mistura logo. Tem gente que não pode atender convite, um convite de pessoas não crentes, porque vai se juntar e vai se misturar. Jesus se juntava com os pecadores, comia com os pecadores, mas não pecava. Será que a gente tem essa capacidade? A gente tem essa estrutura? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode falar, irmã. Quem quer falar? O povo fala assim, ai, você não vai Hoje é o dia, tomar né, uma irmão? bolinha para a igreja, não deixa? A tua igreja não deixa, tem que falar, gente, na igreja, fala de Deus. A vida social e religiosa de Jesus. Ele também tinha vida religiosa. Dê um exemplo aí. Jesus também tinha uma vida religiosa. Desde que ele nasceu. Quando Jesus nasceu, e por falar disso, leia aí Gálatas 4:4, irmã Leila, por favor. A vida religiosa de Jesus. Começa aí. Gálatas 4:4. Por favor, leia aí. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Muito bem. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Ser humano, nascido de mulher. Um ser humano nascido de mulher. Porém, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas o seu nascimento foi normal. As irmãs aqui que já têm filhos, que são mães, têm filho, sabem como é um parto normal, um nascimento normal. Jesus teve um nascimento normal. Nasceu como qualquer bebê. Como nasce qualquer bebê. Mamou, sim ou não? Sim. Trocou fraldas, sim ou não? Dá para aceitar isso? Dá para aceitar ou não? É a humanidade dele. Trocou fraldas, chorou para comer, para mamar. Ficou dependente dos cuidados da mãe, do pai. Era Deus, mas também humano. Então, nascido de mulher, nascido sob a lei, significa o quê? Agora entra o assunto religioso. Jesus nasceu sob a lei. Ele nasceu como judeu, debaixo da lei judaica. Ele era um judeu. Jesus era judeu. Ao 8º dia, ele foi circuncidado. Os irmãos sabem o que é ser circuncidado, né? Se sabem, então fala. Ao 8º dia, ele tinha 8 dias de nascer e foi circuncidado. É o quê? O que é ser circuncidado? Se o Senhor falar, a irmã já vai falar. É uma cirurgia que faz, né? Certo. Ao 8º dia. Por que ele foi circuncidado? Porque era judeu. Era um sinal da aliança do povo. Foi Deus que estabeleceu a circuncisão, começando com Abraão. Todo judeu ao 8º dia, judeu do sexo masculino, ao 8º dia era circuncidado. Então a Jesus, ao 8º dia foi circuncidado. Com 40 dias também foi levado ao templo
para ser apresentado e oferecer a oferta segundo a lei. Jesus foi batizado nas águas. Jesus foi tentado no deserto. Como ele podia ser circuncidado, batizado e tentado se não fosse humano? Simeão consagrou ele muito. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos discípulos, a escolha dos seus discípulos, ele estabeleceu um ministério terreno. Filipe, André, Pedro, Natanael. Isso aconteceu no ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos e parentes, como Zacarias e Isabel. Zacarias era o que de Jesus? Isabel era o que de Jesus? Isabel era o que de Jesus? Não sabe, irmãs? Eu sei que Maria e Isabel, as duas estavam grávidas ao mesmo tempo. Sei. Prima, né? Mas Isabel era o que de Maria? Prima, acho que é prima. Prima. Vamos ver. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Você sabia disso? Com os parentes de Jesus. Salomé era irmã de Maria. Então Salomé era tia de Jesus. Então Jesus tinha tio, Jesus tinha tia, Jesus tinha primo. Como nós. Jesus tinha avô e tinha avó, sim ou não? Sim. Então quem era a avó? A avó de Jesus? Quem era? A mãe de Maria. Quem era o avô de Jesus? O pai de Maria, que se chama Jacó. Mas não é o Jacó, pai de José, é outro Jacó. Agora leia Lucas capítulo 2, versículo 40 e o 52, que vai falar sobre o crescimento de Jesus. Diz que Jesus crescia. Por que falando? Por que estamos entrando nesses detalhes? É porque estamos falando da humanidade de Cristo, da sua humanidade. Lucas capítulo 2, versículo 40 e o 52, por favor. Vamos? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Esse versículo revela a humanidade de Cristo, entre outros, porque tem outros textos. A humanidade de Cristo. Lucas diz que Jesus crescia. E o seu Lucas está crescendo, né? O seu Lucas está crescendo. Mas por que cresce? Que é humano. Porque é humano. Deus cresce. Deus precisa crescer. O que era que crescia em Jesus? A sua humanidade. Lucas diz que Jesus crescia. Crescia em quê? Está aberto aí ainda? Na estatura. Ele crescia em estatura, quer dizer que ele crescia o seu físico. Ele crescia em que mais? Em sabedoria. Ó, Jesus crescia em sabedoria. Se ele crescia em sabedoria, é porque havia um desenvolvimento mental, psicológico, mental. Então, porque ele estudava. Ah, não, irmão. Jesus estudava? Sim, estudava. Estudava as escrituras. Estudava a lei. E estudava como ninguém. Ele se aprofundou tanto no estudo das escrituras que com 12 anos de idade causou admiração. Os doutores lá do templo ficaram admirados. Como um menino com 12 anos faz perguntas que nós não sabemos responder. Quando ele pergunta, nós não sabemos responder. Quer dizer, não foi na escola, não. Hã? Ele não foi na escola,
ele não foi nas escolas mais importantes, nas maiores faculdades, por isso que ele não era conhecido como aluno. Mas desde cedo ele aprendeu, ele estudou como menino judeu, com os pais em casa, lia as escrituras, e a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Se ele crescia em sabedoria, é porque ele estudava e aprendia. Olha onde tocou, está entendendo? Lembrando que Ele estudou. ele estudou. E lembrando que é tradição judaica, Sim. a responsabilidade pelo ensino não é da escola. Até hoje, é dentro de casa. Então, a responsabilidade por ensinar o filho em tudo, na verdade, é do pai e da mãe, é da família. A gente hoje vive um conceito de que o ensino é de outro. O ensino religioso, quem tem que dar? É a igreja. Ensinar a escrever, quem é? É a escola secular. A cultura judaica não é assim, é dentro de casa. Lá em Isaías 61 fala que olho viu para a terra, tem a sabedoria de Jesus crescia em quê? Em sabedoria, e diz que ele crescia em graça. Aí o crescimento espiritual, crescia em graça. Diante de Deus, crescimento espiritual. E diante dos homens, crescimento social. Como é que pode Deus crescer? Não está se falando de Deus, está se falando do homem, Jesus. O ser humano. Heresias que negavam a humanidade de Jesus. Isso aqui não pode ficar sem passar. Segundo tópico da lição. Segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. Apolinarismo. Quem foi Apolinário? Foi bispo de Laodiceia, que nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Olha a heresia aqui de Apolinário. É o apolinarismo. Ele não negou, Apolinário não negou que Jesus tinha corpo físico. Vocês vão prestar bem atenção. A heresia de Apolinário não era sobre o físico de Jesus. Ele não negou que Jesus tinha um corpo. Ele negou que Jesus tinha espírito. Para Apolinário, o corpo de Jesus era físico, mas a sua alma e o seu espírito era divino. Apolinário, no seu entendimento, ele entendeu que Jesus tinha um corpo físico, mas o Logos divino, o Logos que se fez carne, veio sobre o corpo de Jesus e substituiu a sua mente, a sua alma e a sua mente era divina. O Logos veio no corpo físico e a sua mente, o corpo era físico, mas a sua mente, a sua alma era divina. Como é que pode? Ele tinha um corpo físico, mas não tinha uma alma humana. Ele tinha um corpo físico, mas o seu espírito não era humano. Vamos ver se vocês entenderam bem. A heresia de Apolinário era que Jesus não tinha uma alma humana, ou não tinha um espírito humano. Aqui o comentário você colocou alma animal e alma racional. Aqui complica um pouco para a gente. Ele dizia
dizia que ele possuía uma soma humana e uma psique humana, mas não pneuma, quer dizer, um espírito humano. Qual é o problema disso aqui? Dessa heresia? Qual é o problema que tem aqui? De dizer que Jesus tinha um corpo físico, mas não tinha espírito humano. O seu espírito não era humano, a sua alma não era humana, era divina. Qual é o problema? Irmã Leila, qual é o problema? A pessoa dizer que Jesus tem um corpo físico, mas não tem, a sua alma não é humana. A alma de Jesus é humana ou é divina? O espírito dele era humano ou era divino? Qual é o problema de dizer que o espírito de Jesus e a sua alma não eram humanos? Só o corpo. Qual é o problema? O problema é que o que não é assumido não pode ser redimido. Se Jesus não tinha uma alma humana, ele não pode redimir a alma humana. Se Jesus não tinha uma alma humana, então ele não pode salvar a alma humana. Isso compromete a doutrina da salvação. Os irmãos estão entendendo? Se Jesus não tinha uma alma humana, isso compromete a soteriologia, quer dizer, a doutrina da salvação. Porque como é que ele pode representar a humanidade? Como é que ele pode redimir a alma humana? Como é que ele pode salvar a alma humana, se ele mesmo não tinha uma alma humana? Isso compromete a nossa salvação. Porque Jesus para nos salvar, ele nos salva por completo. A salvação é para o homem completo, espírito, alma e corpo. Então Jesus só pode salvar o homem por completo porque ele assumiu a humanidade plenamente, espírito, alma e corpo. Agora, se Jesus só tinha um corpo físico, mas a sua alma ou o seu espírito é divino, então como é que fica a doutrina da redenção? Como ele pode fazer expiação por uma alma humana se ele não tem? O que não é assumido não pode ser redimido. Vamos para o outro, para adiantar aqui. O monotelismo. O que é o monotelismo? É uma outra heresia que fala sobre duas naturezas e uma vontade. É uma outra heresia. Diz que Jesus tinha duas naturezas. Ele tinha humana e tinha divina, mas só tinha uma vontade. Como pode ter duas naturezas e ter somente uma vontade? Como é que se explica isso? Então qual era a vontade que ele tinha? Ele só tinha uma, segundo a heresia monotelista. O seu é a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, Jesus. Diz que Jesus só tinha uma vontade. E qual era então? Os irmãos sabem? Qual era, irmão Leite? A vontade divina. Essa é a heresia. Ele tinha natureza humana, mas não tinha vontade humana. Como ele não tinha vontade humana? Você vai lá para Mateus, capítulo 26, versículo 37, 38 a 42. Quando Jesus estava no Getsemane, quando ele estava na agonia do Getsemane, ele ora dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Qual é a vontade humana? Qual era a vontade humana dele? Passa de mim esse cálice. Ele tinha uma vontade humana: passa o cálice.
Aí depois ele disse assim, mas não seja como eu quero. Ele tinha uma vontade humana ou não tinha? Sim. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a vontade do Pai. Ele tinha a vontade dele, distinta, separada, a vontade humana, e tinha a vontade divina, que era a vontade do Pai. Ele sempre falava que o Pai o enviou, e ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. Ele veio fazer a vontade do Pai. Então Jesus tinha a vontade humana dele e também tinha a vontade divina do Pai. A vontade humana de Jesus não entrava em conflito com a vontade divina do Pai. As duas vontades eram unidas, havia harmonia, havia uma perfeição, uma união perfeita. Mas Jesus tinha a sua vontade humana. Mas essa heresia ensinava que Jesus tinha a sua natureza, mas só tinha vontade divina. Nós vamos deixar aqui o terceiro tópico, porque o terceiro tópico ele não... Eu não vejo aqui muita importância. É importante, mas não há muita importância assim. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Uma pergunta. Qual foram os países que Jesus visitou quando esteve entre nós? Qual foi? O Egito, Israel e a Fenícia, que é o atual Líbano. Mas o que querem colocar aqui? O que foi colocado aqui para a gente? É que existem crenças bizarras sobre isso. Por onde Jesus andou? Por onde foi as terras que ele andou? Qual foram os países que ele visitou? Existem crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Os irmãos sabiam que existe uma ideia aí de dois Cristos? Um Cristo histórico e o Cristo divino. Você sabia disso? Isso é filosofia. Isso é fato, é filosofia. Existe o Jesus histórico e o Jesus divino. Aí diz que o Jesus histórico existiu. Eles dizem que o Jesus histórico existiu. Existe provas que ele existiu. Agora, a religião, o cristianismo, a religião criou o Cristo divino. Aí diz que esse Cristo divino é que não existe. Veja que absurdo. O Jesus histórico existiu, mas esse Cristo divino foi a religião que criou, que ele não existiu. Foi assim que a serpente enganou Eva, né? Então existe o movimento Nova Era e outros grupos ocultistas que costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Dizem que Jesus esteve na Índia e os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Então era um Jesus turista. Era um Jesus forasteiro. Era um Jesus que gostava de viajar. Vocês não estão entendendo? Mas na Bíblia a gente encontra que ele esteve em Israel, é o país dele, o seu nascimento. Ele esteve no Egito. Quando foi que ele esteve no Egito? Irmã Leila, irmãos, quando foi que ele esteve no Egito? Criança. Diz que os seus pais fugiram para o Egito com ele e lá ficaram até a morte de Herodes. Ele esteve no Egito e esteve na Fenícia, que é o atual Líbano. Só isso. Ele veio para Israel, ele veio para a nação israelita. Agora, depois que ele morreu e ressuscitou, foi que ele disse: ide por todo mundo e leve esse evangelho a todo mundo. Porque como homem, na sua humanidade, ele estava limitado. No seu corpo físico, ele estava limitado ao tempo e espaço.
ao tempo e espaço. Mas depois que ele ressuscitou, ordenou aos discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e depois vocês saiam, sejam testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O que foi que deu para aprender? Chegou ao nosso horário. Deu para aprender o quê? Na lição de hoje, Jesus é humano, viveu a experiência humana como nós, porém sem pecado, porque ele não herdou uma natureza pecaminosa. Lê Hebreus, para a gente concluir, Hebreus 4 e 15, por favor. Hebreus 4 e 15. Leia. Receba aí. João. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Oi? Um como nós, humano como nós, que em tudo foi tentado. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. A nossa tentação não é somente de fora, é de dentro. A nossa tentação, os seres humanos, a nossa tentação também procede de dentro, não é só de fora. De dentro, como assim, irmão? Dos nossos desejos, sentimentos, intenções, concupiscência dos olhos, desejos carnais. A nossa tentação é da nossa natureza caída. Jesus não tinha natureza caída. E como ele foi tentado? Como é que se explica isso? Ele não tinha natureza pecaminosa. E como ele foi tentado? A tentação de Jesus não era de dentro. A nossa procede de dentro. A dele não. A dele era de fora. A tentação de Jesus vinha de fora, porque Satanás era de fora, o mundo de fora. Então ele sofreu tentação de fora, mas não de dentro, como nós sofremos. Nós temos natureza caída. Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus é Deus. Ele foi tentado como homem, e como homem também ele venceu as tentações. Sem tudo ele foi tentado. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que ele participou da carne e do sangue, como nós, para da sua humanidade. E diz que ele foi sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote, ele tinha que ser humano. Para oferecer sacrifício, o sacrifício que ele ofereceu na cruz, ele tinha que ser humano. Para morrer, ele tinha que ser humano. Para derramar sangue, ele tinha que ser humano. A diferença é que ele morreu, mas não ficou morto, ele ressuscitou. Aleluia. Deus abençoe.